O Superman é um alienígena nativo do planeta Krypton que o pai, o Jor-El, exilou pra Terra pra proteger o filho dele da destruição do planeta Krypton. Não é muito incomum esse tipo de história, né? Até o Goku do Dragon Ball e o Lion do Thundercats seguem essa premissa, esse modelo de história. Mas se eu perguntasse pra cada um de vocês quem é que tem fama de destruir planetas no universo da Marvel, eu acredito que 98% de vocês vai responder Galactus. E a história que eu vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo é exatamente um crossover entre Marvel e DC, onde o Superman descobre que, supostamente, o Galactus foi o responsável pela destruição de Krypton. Bora ver isso? Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Marvel e DC hoje são rivais que o tempo todo tentam puxar o tapete um do outro. Mas até o final dos anos 90, não existia essa rixa. Porque a coisa mais comum do mundo naquela época eram os leitores gostarem das duas editoras. Era bacana, a gente curtia, não tinha essa rixa que tem hoje, né? Alguns sequer sabiam que eram duas editoras distintas. Eu mesmo lembro de colegas de escola perguntando por que o Batman sempre aparecia junto com o Superman, mas não aparecia, por exemplo, junto com o Homem-Aranha. Não tinha isso de herói da Marvel, herói da DC. Era tudo super-herói. Então a parceria entre as empresas era bem mais comum do que hoje. Aliás, a gente nem vê mais parceria hoje, né? Atualmente não tem. Aliás, parcerias entre DC e Marvel acabaram, não existe mais. Atualmente a DC ainda faz parcerias principalmente com a Dark Horse, como foi o caso do crossover do Batman com as Tartarugas Ninja. E, historicamente, o Superman é o personagem que mais participou de crossover, seja com a Marvel ou até mesmo com Alien, Predador, Exterminador do Futuro, enquanto nesse meio tempo a Marvel ficou tão grande em si por conta daquela compra da Disney, né, que digamos meio que não se misturou mais com essa gentalha, o que é uma pena. Marvel volta a fazer crossovers com a DC, a gente quer muito isso, hein? Mas hoje eu vou contar pra vocês essa história que foi lançada no ano de 2000, onde o Superman se alia ao Quarteto Fantástico pra encarar ninguém menos que o Galactus. Mas antes, você que curte esses vídeos de história completa, resumo completo, veja como foi, clica no joinha, dá esse feedback positivo pra gente, se inscreve no canal. É por conta disso que a gente tem sempre trazido esses vídeos com todas essas histórias, esses momentos bacanas, seja dos animes, das histórias em quadrinhos. Muito obrigado por tudo isso que vocês fazem pela gente. Vamos lá. A história começa basicamente com o início da história do Superman sendo narrada enquanto o Krypton é destruída, né? Aquela que você já conhece. Paralelo a esse acontecimento, o Galactus, que estava nos arredores do planeta, percebe aquela nave ali com uma forma de vida dentro e ele percebe que ela tá fugindo do planeta. E ele pensa que futuramente aquela forma de vida vai poder ser útil para ele. E então, né, ele utilizando o poder cósmico que ele tem num fragmento do planeta, o Galactus forja uma pequena nave espacial contendo muitas informações dentro de um cristal kryptoniano. Aqueles cristais que atuam como se fossem pendrives de Krypton, sabe? Com todas as informações do planeta Krypton. E depois de tudo isso, ele lança essa nave para seguir a cápsula kryptoniana. Ou seja, vai a cápsula kryptoniana e aquele fragmentozinho que ele botou, né? Uma navezinha atrás dessa cápsula. Anos mais tarde, essa minúscula nave do Galactus chega à órbita terrestre e libera um cristal verde. Só que uma figura misteriosa que está estacionada num satélite das corporações Luthor vê aquilo e intercepta o cristal no meio do caminho. Quem será ele? Vocês já vão saber. No meio da cidade, as forças nacionais estão tentando lidar com o mecanismo que eles acreditam ser uma bomba. Enquanto muitas pessoas estão em volta cochichando, algumas até falam coisas como: eu vim de muito longe só pra ver o cara. Bem, eu não preciso dizer que o cara é o Superman, que logo aparece e, usando a visão de raio-x, ele percebe que aquilo é uma bomba nuclear que tá prestes a explodir em 29 segundos. As forças nacionais se desesperam porque o Superman diz que ele não pode desarmar a bomba, mas Superman usa a visão de calor dele e derrete o marcador da bomba, que interrompe a explosão. Só que o Superman percebe que alguém tá de longe tentando detonar a bomba e identifica a posição dos terroristas. O Superman desarma os terroristas, mas quando ele tá prestes a capturar eles, aquele cristal verde surge na frente do Superman e ele imediatamente se assusta, pensando ser kryptonita. Mas o cristal libera um holograma, mostrando o Jor-El, o pai do Superman. Aí o Jor-El explica pro Clark que por muito tempo ele pensava que Krypton tinha sido destruída por razões naturais, mas que depois ele descobriu que o processo de destruição do planeta foi acelerado quando o Galactus chegou ao planeta para se alimentar. Quando o Superman ouve o nome Galactus, ele fica claramente preocupado, dizendo que já tinha ouvido falar desse ser no universo de outros heróis.
uma clara referência a crossovers anteriores. Percebam, galera, que ao contrário de outros crossovers que são justificados por eventos cósmicos, né, que estariam fundindo os dois universos, aqui isso não existe. É como se a Marvel e a DC fossem só um único grande universo. E é bom demais isso, né? O Superman, obviamente, fica pistola em saber que o Galactus foi o responsável por destruir Krypton e decide ir atrás de um perito especializado no assunto para encontrar o Galactus. A cena, então, corta para o quartel-general do Quarteto Fantástico, onde o Franklin Richards, o filho da Sue Storm, com o Senhor Fantástico, tá brincando com o boneco do Superman. E não só isso, mas rasgando muita seda pra ele, dizendo que ele é o maior herói de todos. Mas ele revela que o Superman, no mundo dele, é só um desenho animado e um herói de quadrinhos também. Ele chega a perguntar pra mãe dele se em outro lugar ele existe. E ela confirma que sim. O que resta saber é se ela tá falando se o Superman existe da mesma forma que existe, por exemplo, o Papai Noel, né? Enquanto isso, o Reed Richards e o Tocha Humana estão testando um novo equipamento de treinamento pro Coisa, submetendo ele a um peso de 12 toneladas. O Franklin começa a conversar com Coisa sobre um episódio do Superman que ele assistiu. E os dois entram no maior papo de fãs, né? Mas o Reed diz que aquele não era um bom momento pra isso. E pede pra Sue Storm levar o Franklin. O moleque continua falando só sobre o Superman com a mãe dele. Ele adora o Superman. Até que ela percebe que alguma coisa passou pelo sistema de defesa do quartel-general. A Mulher Invisível, quando percebe a aproximação de alguém, na mesma hora ela protege ela e o filho com um campo de força. Mas então ela percebe quem é o invasor. O próprio Superman. O que obviamente deixa o Franklin Richards vomitando arco-íris, né? O Quarteto Fantástico recebe o Superman e o Clark logo pede informações sobre o Galactus pro Reed Richards e diz que aquele cristal verde tinha informações de que o Galactus estava no universo dele. Só que do nada, aquele cristal começa a brilhar muito forte e começa a disparar raios verdes no equipamento do Quarteto Fantástico. Não só isso, mas o equipamento agora parece estar vivo e começa a atacar todos eles. Uma arma laser, inclusive, sai do chão e mira no Franklin Richards, mas Superman entra na frente e protege ele. Muito maneiro, galera. Embora a cena em si tenha sido simples, ela foi muito legal, porque nela é dito que aquele laser poderia cortar até adamantium. E o Superman tomou esse laser e ficou tranquilo. Então, se você tinha dúvidas o que era mais resistente, a pele do Superman ou o adamantium, agora essa dúvida não existe mais. Ou seja, até a Marvel admite que o Superman é mais resistente que adamantium. Mas enquanto isso, as armas do quartel-general continuam dando trabalho pro Quarteto Fantástico e pro Superman também. Inclusive o Coisa acabou ficando preso embaixo daquele peso de 12 toneladas que ele tava treinando, lembra? Até o Superman tirar ele de lá, dando um soco e destruindo o equipamento. É força demais, galera. Só que do nada, através do buraco da parede, aquela mesma cápsula que trouxe o cristal verde para a Terra aparece e lança um raio abduzindo o Superman para dentro dela, como se fosse uma pokebola. E paralelo a isso, aquela coisa que estava controlando os equipamentos do Quarteto Fantástico começa a construir um corpo para ele, utilizando as peças em volta. Quando eu li pela primeira vez, eu pensava que era o Brainiac, mas na verdade era o Super Cyborg. Esse cara, pra quem não sabe, é um dos principais vilões do Lanterna Verde. E ele surgiu na saga O Retorno do Superman, depois do Superman ter sido morto pelo Apocalipse. O Super Cyborg revela que o objetivo inicial dele era exatamente se aliar ao Galactus. E ele obteve informações sobre o Devorador de Mundos exatamente quando ele interceptou aquele cristal, ou seja, aquela figura oculta que estava no satélite da LexCorp. Era ele. Enquanto a luta entre o Super Cyborg e o Quarteto Fantástico é travada, o Superman continua preso dentro daquela nave. Mas ele não tá só aprisionado, ele tá sendo completamente consumido pelo poder cósmico do Galactus. Até o momento em que ele sai de dentro da nave, socando ela de dentro pra fora. Quando o Superman finalmente sai da cápsula, é revelado que ele se transformou no mais novo arauto do Galactus. O Reed Richards, com todo o intelecto que ele tem, ainda diz que os poderes kryptonianos do Superman, combinado com o poder cósmico dado pra ele pelo Galactus, faz dele o segundo ser mais poderoso de toda a existência. Provavelmente, se o Superman é o segundo, o primeiro deve ser o próprio Galactus. O Superman ainda diz que o Galactus está chamando ele, mas antes dele se teletransportar, o Reed Richards tenta impedir ele e os dois são teletransportados juntos. A Sue Storm prende o Cyborg num campo de força e os outros membros do Quarteto Fantástico começam a discutir com ele. Ele então propõe um acordo para salvar o Senhor Fantástico e o Superman, porque ele havia por um tempo habitado aquele cristal e assim ele é capaz de rastrear esse mecanismo, automaticamente levando eles até o Galactus. E a única coisa que ele quer em troca é encontrar o próprio Galactus. A cena então corta para o interior da nave do Galactus, onde está lá o Superman e o Senhor Fantástico. O Galactus finalmente aparece e diz para o Superman que ele deve ser o novo arauto dele. E que desde que ele tinha sido lançado do planeta Krypton, ele já sabia que um dia ele serviria aos propósitos do Galactus. O Galactus ainda confirma que o Superman é o mais poderoso de todos os arautos que ele já teve. O Reed Richards tenta plantar dúvidas na cabeça do Superman,
dizendo pra ele que tudo isso aí vai condenar inúmeros planetas e vitimar inúmeras civilizações. Vai morrer muita gente. Quando o Senhor Fantástico pede pra que o Superman pense nas pessoas que ele ama, ele cita o nome da Lois Lane. Mas o Galactus atinge o Superman com um raio, finalizando completamente a transformação dele em arauto. Agora ele era um arauto mesmo. Quando o Superman está prestes a partir em procura de planetas para o Galactus consumir, o Reed Richards tenta segurar ele, mas não dá nem pro cheiro. O Superman logo chega pra lá nele. O Senhor Fantástico ainda diz pro Galactus se ele vai mesmo usar o último filho de Krypton para fazer o trabalho sujo dele, alegando que isso iria manchar para sempre a história de Krypton. Afinal, né, é um habitante de um planeta que explodiu, servindo a um ser que consome planetas. E em seguida o Galactus diz algo como: Krypton foi marcado por minha visita, não me diz mais respeito. E isso basta pro Reed Richards concluir que o Superman estava certo e que o Galactus foi sim responsável pela destruição do planeta natal dele. De volta ao quartel-general do Quarteto Fantástico, o Super Cyborg faz melhorias na nave do Quarteto Fantástico e revela que instalou na nave a propulsão para o hiperespaço. E com isso eles poderiam chegar aonde o Galactus estava. E depois de mais uma vez ele discutir com Coisa, ele protagoniza outro dos grandes momentos da HQ. Porque ele começa a falar sobre como é irônico que logo ele esteja trabalhando com o Quarteto Fantástico, porque querendo ou não as histórias dos dois são bem parecidas. Porque assim, todos eles só são o que são porque foram expostos a um tipo de radiação vindo do espaço. Mas enquanto os membros do Quarteto Fantástico ganharam poderes, o Super Cyborg, que originalmente era um cientista, teve o corpo dele destruído e a consciência dele fundida à nave. E aí, depois de ver o que aconteceu com ele e com a equipe dele, ele surtou e declarou guerra à humanidade. Eles então partem ao encontro do Galactus depois de muita conversa irrelevante para a história, ok? A cena mais uma vez é cortada e a gente pode ver o Superman chegando a um planeta pro Galactus se alimentar. O Galactus pergunta ao Superman se escolher um planeta desabitado foi proposital, mas o Superman diz que se baseou unicamente na proximidade do planeta. O Galactus então começa o processo de conversão do planeta em energia, mas enquanto isso acontece, o Quarteto Fantástico chega para tentar impedir eles. Enquanto o Galactus está ocupado convertendo o planeta em energia pura, o Superman luta com o Quarteto Fantástico, mais precisamente com tocha humana, porque o Coisa tenta atacar a perna do Galactus e o Super Cyborg tenta, na verdade, se esconder na própria nave do Galactus. Enquanto a porrada rola solta, a gente pode ver que o Reed Richards está preso num cubo transparente impenetrável. Ele não pode participar da luta. Não tem outra palavra senão surra. Esse foi o resultado da luta. O Superman humilhou o Tocha Humana e eles não conseguiram impedir que o Galactus consumisse o planeta. O Super Cyborg diz para eles irem embora porque aquele planeta já estava condenado. O Coisa se recusa, né, dizendo que eles não podem desistir do Superman e do Senhor Fantástico. Mas a Sue Storm, que estava no comando da operação, diz que eles devem sim recuar naquele momento. Então eles entram na nave e fogem. Depois disso, o Galactus ordena que o Superman vá mais uma vez atrás de um planeta para que ele consuma. Só que nesse momento alguma coisa diferente acontece com o Superman. Ele começa a ser atormentado por lembranças de antes de se tornar alto do Galactus. Tanto que, ao ser ordenado para encontrar outro planeta, o Superman tenta questionar o Galactus, mas acaba aceitando a ordem dele. De volta à nave, o Super Cyborg continua tretando com Coisa, sempre eles dois. Principalmente depois que ele diz que não teria problema algum em ferir o Superman, mas a Mulher Invisível separa os dois colocando um campo de força no meio deles. Mas depois de algumas horas, eles finalmente chegam onde o Galactus está. O Superman encontrou um novo planeta para o Galactus, só que agora é diferente, porque esse planeta era habitado. O Superman pergunta o que vai acontecer com toda essa gente, e o Galactus apenas diz que ele deve cumprir o propósito dele de sobreviver, ou seja, vai todo mundo rodar. O Superman até pergunta se o próprio Galactus não tem uma alma e se a sobrevivência dele tá acima de tudo. Quando o Quarteto Fantástico, né, prepara um ataque contra o Superman, com Coisa chegando pelas costas para dar uma pedalada na nuca do Superman, imediatamente o Superman começa a recuperar a consciência. E depois de acertar o Coisa com um soco e mandar ele para longe, o Superman se volta contra o Galactus e ataca ele. O Galactus percebe que foi traído pelo arauto dele, da mesma forma que no passado foi traído pelo Surfista Prateado, e atira uma rajada ótica no Superman. Enquanto isso, o Super Cyborg entra na nave do Galactus e planeja assimilar toda aquela tecnologia. Mas ele é impedido pelo Reed Richards, que com a batalha sendo travada do lado de fora, acabou conseguindo escapar da prisão porque o soco que o Superman deu no Coisa jogou ele contra a prisão exatamente onde estava o Senhor Fantástico. E o impacto abriu uma fissura na prisão, que embora fosse pequena, né, ainda assim era grande o suficiente para ele se esticar e o corpo dele passar por dentro dela. Enquanto isso, o Superman tá caído e lutando internamente ali contra o controle do Galactus. Só que enquanto isso acontece, ele olha um boneco do Superman que era do Franklin Richards, e isso aos poucos faz ele recuperar todas as memórias. Esse boneco, o Franklin deu para a mãe dele antes deles partirem
irem pra missão, alegando que poderia dar sorte pra eles. E essas lembranças fazem o Superman se livrar do poder cósmico e ele volta a ser o Superman. Dentro da nave do Galactus, a porrada come solta entre o Reed Richards e o Super Cyborg. O Super Cyborg ataca o Senhor Fantástico com um tiro de laser partindo da mão. Só que o Coisa aparece por trás dele, diz que ficou o dia inteiro querendo fazer isso e dá uma baita de uma bifa na cara do Super Cyborg. Depois que o quarteto se une de novo, eles tentam a todo custo impedir que o Galactus complete o processo de conversão e o Superman aparece pra eles perguntando se tem espaço pra mais um no time. O Tocha Humana até brinca, né, perguntando se ele não topa entrar pro time de vez. E ainda diz que vai ser fácil transformar o S no peito dele num 5. Olha que bacana, não é verdade? Seria um quinteto fantástico. A Mulher Invisível até pergunta pro Superman o que foi que ele fez para ele voltar ao normal. E ele diz que jamais vai permitir que outros planetas sejam destruídos pelo Galactus, como aconteceu com Krypton. Mas, ao ouvir o que o Superman falou, o Galactus atacou eles com uma rajada cósmica, nocauteando todo mundo, com exceção do Superman. Superman ficou lá. A única coisa que falta pro Galactus concluir o processo dele de consumir o planeta é só juntar duas pecinhas ali. Mas a Mulher Invisível tá impedindo isso, colocando um campo de força entre as duas peças. E assim, né, não tem jeito, tá impedindo ele de encaixar uma peça na outra. O Superman, então, entra dentro da nave do Galactus junto com o Senhor Fantástico. E ele diz que enquanto ele era arauto, ele aprendeu um pouco sobre a tecnologia que o Galactus usa para se alimentar de planetas. O Superman diz que sabe exatamente qual parte da tecnologia ele deve destruir, mas o Reed Richards diz que ele não deve destruir nada, mas sim eles devem manipular a tecnologia a favor deles. O Galactus finalmente consegue juntar as duas partes da máquina dele, só que o Superman e o Senhor Fantástico pegaram o Galactus com as calças na mão. Eles simplesmente reverteram o mecanismo, ou seja, ao invés de drenar a energia do planeta para alimentar o Galactus, o mecanismo agora estava drenando a energia do Galactus e enviando pro planeta. Ah, nada melhor que a inteligência de um Senhor Fantástico, hein? O Galactus tenta ligar um novo circuito, mas o Superman surge e desintegra esse novo circuito com a visão de calor dele. O Superman tenta fazer um acordo com o Galactus. Ele deve abandonar o setor permanentemente e se alimentar só de planetas inabitados. Se ele não fizer isso, ele vai continuar perdendo energia até morrer. De princípio, o Galactus diz que não faz acordos, só que o Senhor Fantástico diz que ele não tem escolha. É isso, ele vai morrer sem energia nenhuma. O Galactus aceita o acordo e o Reed Richards desliga a máquina impedindo que a energia do Galactus seja drenada completamente. Depois disso, o Superman diz que essa briga ainda não acabou, porque no fim das contas o Galactus tinha destruído a terra natal dele. E ele não poderia simplesmente deixar isso pra lá. Só que o Galactus diz que o Superman tá enganado, porque o Galactus tinha sim planos de assimilar Krypton, mas quando chegou lá, o planeta já tinha explodido. O Superman fala que o Galactus estava mentindo, porque o cristal tinha mostrado pra ele aquilo que ele estava alegando, mas o Galactus fala que foi ele mesmo que mandou aquele cristal no mesmo dia em que ele viu a nave do Superman ser mandada pra fora de Krypton, e ele não tinha essa informação. O Coisa então fala que desconfia que o Super Cyborg tá por trás disso tudo. O Super Cyborg confessa que interceptou o cristal no meio do caminho e modificou a mensagem, fazendo parecer que o Galactus tinha destruído Krypton. Ele pensou que jogando o Superman contra o Galactus, ele conseguiria matar dois coelhos com uma cajadada só. Ou seja, ele conseguiria matar o Superman e ainda teria acesso à tecnologia do Galactus. No final, o Super Cyborg ainda implora para o Galactus para transformar ele num novo arauto. Ele diz que vai ser um arauto muito melhor que o Superman e que vai ser um novo fiel servidor do Galactus. O Galactus diz, tudo bem, e atira uma rajada de energia com os olhos. Mas ao invés de transformar o Super Cyborg num arauto, ele transforma ele num tijolo. É, isso mesmo. Com o fim disso tudo, eles finalmente voltam pra casa e o Superman ainda vai especialmente agradecer ao Franklin Richards, porque foi graças ao bonequinho dele, né, do Superman, e a crença que o garoto tinha no Superman que fez ele conseguir se livrar do controle do Galactus. Então ele vai embora, mas não sem antes dar a capa dele de presente pro garoto. Ah lá, foi maneiro demais. Minha opinião sobre essa HQ, ela é boa, ela é uma leitura fácil, uma leitura divertida, bem bacana, você vai ler do início ao fim, é bem bacana, tipo um monte de fanservice. As principais lutas são entre o Quarteto Fantástico e o Superman Cósmico, mas a grande expectativa era exatamente um confronto entre o Superman e o próprio Galactus. É um ser que come planetas contra o herói que carrega planetas, né, nas costas, em corrente. E isso não aconteceu. O máximo que teve de combate direto foi o Superman cósmico atirando energia com as mãos contra o Galactus, e só isso. Então, tipo, deixou um pouco a desejar. Mas vale muito a pena, galera. Sim, a HQ teve momentos marcantes que valem muito a pena a leitura. O primeiro deles foi, inclusive, a semelhança das origens do Quarteto Fantástico e do Super Cyborg, como eu falei. E a segunda foi num diálogo entre o Superman e o Reed Richards, onde o Senhor Fantástico diz que embora todos devam temer o Galactus por ele representar, no fim das contas, a destruição e morte de milhões de pessoas,
ele ainda respeita o Galactus, porque ele se tornou algo tão grandioso que tá acima de conceitos como bem e mal, e que o Galactus deva, na verdade, ser encarado como uma força da natureza. E mesmo a HQ tendo, de certa forma, falhado, né, em mostrar um combate direto entre o Superman e o Galactus, ela retratou muito bem o lado escoteiro do Superman, como um símbolo que deva servir de exemplo para as pessoas. E a gente sente isso na relação que o Franklin Richards cria com ele. Né, se você é fã de histórias completas de Veja Como Foi, você tem que deixar o seu joinha, ajuda a gente e se inscreve no canal. A gente está sempre trazendo para você esses vídeos completos, com histórias, com momentos marcantes dos quadrinhos. Deixa aqui embaixo também, comenta qual que você quer ver no próximo vídeo. Tamo junto sempre, obrigado por tudo isso que vocês fazem pela gente. Até a próxima, galera. Fui!